Louis Althusser, Materialismo Histórico e Materialismo Dialético. 1. A dupla revolução teórica de Marx. Uma vez colocado como primeiro princípio que nossa ação revolucionária tem por base a doutrina científica marxista, torna-se necessário responder a seguinte pergunta: no que consiste esta doutrina? Aqui tocamos em uma questão sumamente importante. A doutrina marxista apresenta a extraordinária particularidade de estar constituída por duas disciplinas distintas, unidas uma à outra por razões históricas e teóricas, mas na realidade distintas uma da outra na medida em que têm objetos distintos: o materialismo histórico, ou ciência da história, e o materialismo dialético, ou filosofia marxista. Esta diferenciação tem sido confirmada pela tradição marxista, não obstante tenha sido refutada por alguns teóricos marxistas que ou a alteraram ou a negaram, reduzindo o materialismo histórico a materialismo dialético, ou de modo inverso, o materialismo dialético a materialismo histórico, como por exemplo fez Labriola, o jovem Lukács e de certa forma até o próprio Gramsci. Esta alteração se deve ao fato de que a filosofia marxista não deu lugar a obras da amplitude e do rigor de O Capital, e a maior parte das obras filosóficas colocam problemas de interpretação bastante delicados. Por todas estas razões, devemos entrar em alguns pormenores, quais sejam os de definir brevemente ambas disciplinas e colocar o problema de suas relações enquanto coisas distintas. O materialismo histórico é a ciência da história. Detalhando um pouco mais, podemos dizer que o materialismo histórico tem por objeto os modos de produção que surgiram e que surgirão na história. Estuda sua estrutura, sua constituição e as formas de transição que permitem a passagem de um modo de produção para outro. O materialismo, portanto, não se reporta somente ao modo de produção capitalista, mas sim a todos os modos de produção, aos quais fornece uma teoria geral. O próprio Marx chama a atenção para isso ao condenar a interpretação de um crítico que considerava que a nova teoria da história referia-se somente à sociedade capitalista e não às formações sociais da antiguidade, Atenas e Roma, e da Idade Média. O materialismo histórico refere-se tanto à antiguidade e ao período medieval como ao mundo moderno. E podemos acrescentar ainda que diz respeito igualmente às sociedades primitivas, enfim, a todos os modos de produção existentes na história. Todavia, devemos dizê-lo também, Marx nos forneceu em O Capital a teoria desenvolvida de um só e único modo de produção, o capitalismo. Não nos forneceu a teoria desenvolvida de outros modos de produção, tais como o das comunidades primitivas, o escravista, o asiático, o germânico, o feudal, o socialista e o comunista. Sobre esses modos de produção, possuímos apenas algumas indicações, e no melhor dos casos, alguns esboços. Tampouco nos forneceu Marx, e esta omissão tem uma importância decisiva, alguma teoria sobre as formas de transição de um modo de produção determinado para outro. Aqui também só encontramos indicações e esboços. O mais desenvolvido desses esboços diz respeito às formas de transição do modo de produção feudal ao capitalista, particularmente no capítulo de O Capital dedicado à acumulação primitiva. Por outro lado, possuímos algumas indicações, preciosas ainda que escassas, sobre certos aspectos das formas de transição do modo de produção capitalista ao modo de produção socialista e deste ao comunista. De modo especial, na crítica do programa de Gotha, Marx insiste aí na fase de transição a qual ele chama de ditadura do proletariado. Esta última fase é objeto de numerosas reflexões de Lenin, em especial no Estado e a Revolução, e sobretudo em seus textos do período revolucionário e pós-revolucionário. A importância do desenvolvimento de uma teoria sobre as formas de transição para o socialismo e o comunismo
é algo que nenhum marxista pode deixar escapar. O conhecimento científico destas formas orienta, de fato, diretamente, toda a atividade econômica, política, jurídica e ideológica da construção do socialismo e da transição ao comunismo. Ainda se torna necessário um detalhamento maior sobre o materialismo histórico e sobre o que Marx nos forneceu ou deixou de fornecer a respeito. A teoria da história, dos diferentes modos de produção, é, por seu próprio direito, a ciência da totalidade orgânica. Marx, ou a estrutura que constitui toda a formação social dependente de um modo de produção determinado. Sendo assim, cada estrutura social compreende, como o explicou Marx, o conjunto articulado de seus diferentes níveis ou instâncias, a infraestrutura econômica, a superestrutura jurídico-política e a superestrutura ideológica. A teoria da história, ou materialismo histórico, é a teoria da natureza específica desta totalidade orgânica, ou estrutura, e, portanto, do conjunto de seus níveis e do tipo de articulação e de determinação que os une uns aos outros. É a teoria que fundamenta, por sua vez, a dependência dessa estrutura com relação ao nível econômico, determinante, em última instância, e o grau de autonomia relativa de cada um dos níveis. Na medida em que estes níveis possuem tal autonomia relativa, podem ser considerados cada um como um todo parcial, uma estrutura regional e ser objeto de um tratamento científico relativamente independente. É por isso que se pode legitimamente estudar separadamente em um modo de produção dado, levando em conta esta autonomia relativa, seu nível econômico, seu nível político, ou outra de suas formações ideológicas, filosóficas, estéticas, científicas. Esta precisão é de grande importância, pois é sobre ela que se estabelece a possibilidade de uma teoria da história, relativamente autônoma e com um grau de autonomia variável conforme o caso, dos níveis ou das realidades respectivas. Por exemplo, uma teoria da história, da política, da filosofia, da arte, das ciências, etc. É também sobre ela que está assentada a possibilidade de uma teoria realmente autônoma do nível econômico de um modo de produção determinado. O capital, tal como se nos oferece em sua condição de incompleto, Marx queria também analisar nele o direito, o Estado e a ideologia do modo de produção capitalista. Representa justamente a análise científica do nível econômico do modo de produção capitalista. É por isso que é considerado, geralmente, e com razão, antes de mais nada, como a teoria do sistema econômico do modo de produção capitalista. Mas como esta teoria do nível econômico, do modo de produção capitalista, pressupõe necessariamente, se não a teoria desenvolvida, ao menos elementos teóricos suficientes sobre os demais níveis, jurídico, político, ideológico, o capital não limita-se somente à economia, vai bem além dela, seguindo o critério marxista da realidade específica do econômico. É por causa deste critério que a economia não pode ser compreendida e analisada em seu conceito somente como um nível, uma região, inscritos organicamente na totalidade do modo de produção considerado. E é por isso que se encontram em O Capital elementos teóricos fundamentais para elaborar a teoria das superestruturas jurídico-política e ideológica, ainda que Marx não nos haja dado esta teoria. Tais elementos, para dizer a verdade, não estão desenvolvidos, mas são suficientes para nos guiar na teoria das superestruturas, se bem que esta não tenha sido nunca posta em execução. É importante a respeito à obra de Gramsci, nem tampouco de longe realizada. Da mesma maneira, é possível se encontrar em O Capital, ainda que Marx não nos tenha fornecido uma teoria dos outros modos de produção, nem das formas de transição, elementos teóricos que se referem a elas, elementos,
para dizer a verdade, não desenvolvidos, mas mesmo assim suficientes para nos dirigir em seu estudo teórico. Por que é tão importante salientar o que o capital fornece ou deixa de fornecer, o que contém de fato e de direito? Porque a representação que se faz da essência de um capital determina a representação que se faz da essência da ciência marxista da história. Se o capital não contém outra ideia que não a do modo de produção capitalista, se permanece teoricamente centrado no presente histórico, se não é nada mais do que a expressão deste presente, então sua validade pode ser reconhecida para o presente, mas deve ser discutida para o passado e o futuro. No entanto, é necessário ir mais longe. É a própria ideia da ciência que está sendo atingida. Se não existe outra ciência que a do presente, se toda ciência não é nada mais do que a expressão de seu tempo, de seu presente, então a ciência da história está despojada do status das outras ciências e se aproxima de maneira especial do status hegeliano da filosofia, que é o da consciência de si do presente, ou ainda da expressão teórica do presente histórico. Por este caminho, pode-se até chegar à tentação de converter a ciência marxista da história em uma simples filosofia e de considerar o materialismo histórico como uma filosofia. Se a ciência marxista da história é vista como filosofia, o materialismo dialético torna-se supérfluo ou suspeito de pecado metafísico. Se a ciência marxista da história é, por excelência, a expressão de seu tempo, então o marxismo é pensado como um historicismo, como a radicalização do historicismo hegeliano. Todos estes temas reaparecem de uma forma explícita ou camuflada em algumas interpretações do marxismo, por exemplo, no jovem Lukács ou no próprio Gramsci, e em maior ou menor grau estão sempre inclinados a cair no dogmatismo especulativo ou no empirismo, um e outro ideologias da ciência, a qual desconhecem. Se, ao invés disso, temos uma ideia correta de que contém ou não o capital, obteremos outra concepção do marxismo, correspondente à ideia que temos de uma ciência. Neste caso, diremos que o capital não é a expressão de seu tempo, mas sim o conhecimento de seu tempo, especialmente da região econômica do modo de produção capitalista. Esse conhecimento de um modo de produção particular é possível somente pela prática dos princípios teóricos gerais, cujo resultado é, nesta sua condição de princípios teóricos gerais, produzir o conhecimento dessa realidade particular que é o modo de produção capitalista. Se estudarmos de perto o capital, podemos extrair dele esses princípios gerais que vão permitir elaborar a teoria de todos os modos de produção possíveis e, portanto, não só do modo de produção capitalista, senão também de todos os demais modos de produção, passados e futuros. Podemos enunciar estes princípios, ver em que condições eles podem ser colocados em prática para o estudo deste modo de produção particular, o capitalismo, e tirar deles as indicações teóricas sobre as condições que permitem produzir a teoria dos outros modos de produção. Da mesma forma, os conceitos teóricos que permitiram elaborar a teoria da região econômica do capitalismo, uma vez extraídos e enunciados, apresentam-se a nós como princípios teóricos gerais que permitem colocar o problema da natureza das outras regiões, isto é, criar a teoria das superestruturas. Vemos desta maneira que a ciência existente em O Capital não se comporta de um modo diferente que as outras ciências. Se afasta da filosofia e se confunde, em seu princípio, com as outras ciências. Deixa de servir de pretexto para uma interpretação historicista do marxismo e para a confusão entre materialismo histórico e filosofia. Uma vez reconhecidos os atributos da ciência da história marxista,
vai existir lugar para uma filosofia marxista distinta do materialismo histórico. A teoria científica recupera, contra a especulação e o empirismo, seus direitos de teoria, e isso torna possível um conhecimento novo da especificidade da prática científica. Dito de outra forma, o materialismo dialético se faz pensável. B. O materialismo dialético é a filosofia marxista. A situação privilegiada de Marx na história do saber humano é devida a que, ao fundar esta nova ciência, a ciência da história, criou, ao mesmo tempo, outra disciplina teórica, o materialismo dialético, ou filosofia marxista. Vimos que a caracterização da ciência da história não acontecia sem colocar um certo número de problemas históricos e teóricos. Todavia, estas dificuldades não são nada comparáveis às dificuldades com as quais se topa quando se tenta definir o materialismo dialético. Não existe, de fato, nenhuma comparação entre a amplitude e, sobretudo, o rigor dos textos que tratam da ciência e da história e dos textos que tratam do materialismo dialético. Nem Marx, nem seus sucessores nos deixaram nada que possa ser comparado nem de longe ao Capital. Os textos que herdamos, além de colocarem problemas delicados de interpretação, não são, teoricamente falando, textos marxistas. Eu estou me referindo aos textos mais explicitamente filosóficos de Marx, sua obra de juventude. Desta forma, posto que nos propomos a definir a filosofia marxista, ficamos numa situação particularmente difícil. Se, por um lado, a tradição marxista, afirmada indubitavelmente por Marx, Engels e Lenin, não nos deixa dúvida alguma quanto à existência de uma filosofia marxista distinta do materialismo histórico, por outro, só recebemos esta filosofia indiretamente e, portanto, é só indiretamente que podemos chegar até ela. A filosofia marxista, na realidade, nunca nos é dada em uma forma em que esteja em correspondência com seu objeto. Ela está contida em estado prático, em O Capital, e nos efeitos da atuação dos partidos comunistas, assim como nas reflexões políticas de seus grandes dirigentes, por exemplo, Lenin. Está contida em estado implícito na história das causas de Marx ter abandonado a ideologia de sua juventude. Apresenta-se a nós de uma forma ainda parcialmente ideológica nos grandes textos polêmicos de Engels e Lenin. Em nenhuma dessas obras, a filosofia marxista se apresenta a nós de uma forma verdadeiramente adequada e rigorosa. Sabemos que existe, sabemos onde encontrá-la, mas para obtê-la temos que arrancá-la necessariamente dos textos que a contêm, inferi-la mediante um trabalho crítico profundo e uma análise rigorosa dos textos e das obras, teóricas e práticas que nos deixaram. O primeiro e maior obstáculo que temos de vencer em nosso trabalho de investigação da filosofia marxista está representado pelas obras filosóficas de juventude de Marx. Estas obras foram descobertas por ocasião da Terceira Internacional e são atualmente objeto de uma verdadeira especulação ideológica e política. Inclusive, muitos marxistas que, ao reagirem contra o dogmatismo do período do culto, buscam nelas algo que satisfaça e sirva de base a seus protestos humanistas e a sua necessidade de liberdade. Não obstante, Marx tem afirmado claramente que teve que romper em 1845 com sua consciência filosófica anterior, e este rompimento está manifestamente declarado nas teses sobre Feuerbach e na ideologia alemã. Os textos filosóficos de Marx, de 1841 a 1845, incluindo a Sagrada Família, estão construídos sobre uma problemática idealista, não importa se idealista liberal ou idealista antropológica, que Marx teve que criticar radicalmente para poder estabelecer sua nova teoria da história e a nova filosofia que corresponde a ela. É interessante se apontar aqui quais seriam as consequências teóricas de toda interpretação que considere como marxistas os princípios teóricos básicos à problemática das obras de juventude de Marx. Pode-se dar 3 interpretações a eles, as quais vão desembocar na negação da filosofia ratificada pela proclamação do fim da filosofia, sob as formas da ética, do historicismo e do positivismo. 1.
Alguns textos de Juventude de Marx, de 1842 a 1844, anunciam o fim da filosofia por sua realização. Supõem que a filosofia não existiu antes de Feuerbach, a não ser sob uma forma especulativa, contemplativa, abstrata e idealista, que expressavam, sob as formas alienadas da especulação, os ideais e as reivindicações da natureza humana. Seria necessário provocar uma revolução no status da filosofia para fazer aparecer e realizar a verdade que contém, acabar com a forma de existência filosófica desta verdade, acabar com a filosofia enquanto especulação separada da vida e do concreto, fazendo-a passar necessariamente para o concreto, isto é, realizando-a. Desta forma, a filosofia se torna prática, concreta, real e se deslocaria totalmente para a política, para a prática revolucionária e para as demais práticas concretas. Em resumo, supõe que antes de Marx, a missão da filosofia tinha sido a de expressar, sob a forma alienada da abstração especulativa, a essência humana, ou seja, os ideais humanos através dos quais os homens refletem sobre a sua natureza profunda. Com Marx, a filosofia passaria à realização desses ideais e desapareceria enquanto filosofia em sua realização. A política revolucionária e todas as práticas concretas de transformação do mundo têm que ocupar o lugar da filosofia. Isto quer dizer que já não há mais lugar para a filosofia, que acabou se transformando em prática concreta. Nestas condições, o materialismo dialético desaparece e confunde-se com o materialismo histórico. 2. A interpretação historicista baseia-se em outros textos de Juventude de Marx, de eco hegeliano. Considera a filosofia como uma ideologia privilegiada, que tem a função específica de expressar de forma adequada a essência de um momento histórico. A filosofia, nesta visão, é representada como a consciência adequada de um período histórico social. Se reconheceria um por um cada período histórico, visto que ele estaria expresso de um modo adequado em sua filosofia, e esta seria, por sua vez, sua consciência e seu conhecimento. Desta forma, o cartesianismo seria a consciência de si das camadas ligadas à manufatura na monarquia absoluta. O iluminismo seria a consciência de si da burguesia ascendente ao poder. E quanto ao marxismo, e assim o entende Sartre, seria a consciência de si do período contemporâneo, caracterizado pela hegemonia crescente do proletariado. 3. Em a ideologia alemã, em particular, se denuncia a filosofia como pura e simples ideologia, ilusão que deve ser destruída para se alcançar os caminhos que levam ao conhecimento científico. A questão do fim da filosofia é colocada, mas com um sentido diferente daquele da interpretação ética. A filosofia deve morrer não realizando-se, visto que o conteúdo de sua antiga existência especulativa não era nada além de idealista, mas sim desaparecendo por completo, dissipando-se como uma mera ilusão. Daí a necessidade de criticar e reduzir a nada a ilusão ideológica da filosofia e se partir para o estudo das coisas positivas, isto é, para o conhecimento científico. Qual é, então, o papel que se atribui à filosofia a partir do momento em que ela perde seu lugar para a ciência? O papel positivista, puramente epifenomênico, da agrupação e generalização dos resultados científicos, e nada mais do que isto, já que a filosofia não tem objeto próprio. Algumas formulações de Engels, em especial na sua obra popular Ludum Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, fornecem o pretexto para esta interpretação positivista, o mesmo ocorrendo com certa linguagem de uso muito corrente nos partidos comunistas, que considera a generalização da experiência das massas como um conhecimento. No entanto, um conhecimento não se reduz nunca a uma simples generalização. É o empirismo positivista que caracteriza a generalização da experiência como um conhecimento. Através deste desvio interpretativo, a filosofia marxista perde todo o direito de existência e passa a não existir para nós nada além do materialismo histórico. Para poder colocar o problema da natureza da filosofia marxista,
é necessário que se comece por eliminar todas estas tentações que oferecem as obras de juventude de Marx e certos textos da ideologia alemã. É evidente que, para se eliminar essas tentações, é necessário um rigoroso trabalho de crítica histórica e teórica. Mas este trabalho, ainda que decisivo, não é suficiente. Para se chegar à filosofia marxista, é preciso transpor outro obstáculo, o da forma no qual outros célebres textos nos apresentam esta filosofia. Os textos de Marx, dos quais dispomos, são frequentemente enigmáticos. As teses sobre forma, deliberadamente polêmicos, a ideologia alemã e a miséria da filosofia, ou bastante omissos, como a introdução à contribuição à crítica da economia política de 1857. O texto mais importante é mais um texto de metodologia do que de filosofia, o pós-fácil da segunda edição alemã de O Capital, no qual se encontram as famosas passagens sobre a dialética. Não temos nada de Marx que seja, nem de longe, equivalente ao Capital. Quanto às obras filosóficas de Engels, Anti-Düring, Dialética da Natureza, Ludwig Feuerbach, e as de Lenin, Materialismo e Empirocriticismo, cadernos filosóficos, não se situam ao nível teórico de O Capital. Para compreender esta diferença de nível, é necessário que se saiba que os grandes textos de Engels e Lenin, principalmente Anti-Düring e Materialismo e Empirocriticismo, foram concebidos e realizados como medidas defensivas urgentes contra graves ataques e desvios ideológicos. Tanto Engels como Lenin se viram obrigados, segundo eles mesmos dizem, a seguir seus adversários, a conhecer o seu terreno, o da ideologia. Lutando com os meios de que dispunham e que incluíam as armas do adversário que utilizavam para atacá-los, engendraram uma luta ideológica inspirada, sem dúvida, nos princípios da filosofia marxista. Estes textos, transformados em elemento da ideologia filosófica, estão marcados pelas circunstâncias de sua composição. Polêmicos, parcialmente ideológicos, não podem ter a pretensão de alcançar o nível de elaboração teórica e de sistematização e, por conseguinte, a cientificidade de uma obra como O Capital. Entre o materialismo histórico e as formas do materialismo dialético que nos legou a tradição marxista, existe uma considerável desigualdade de nível e de rigor teórico. Devemos estar conscientes disto e tirar as conclusões devidas. É indispensável, portanto, um enorme trabalho de crítica para extrair dos textos de Engels e Lenin os princípios da filosofia marxista. Esta crítica, combinada com a crítica das obras de juventude, pode ser um preâmbulo para o estudo de obras nas quais a filosofia marxista existe realmente, principalmente em O Capital. Lenin compreendeu perfeitamente isto, quando declarou que teria que investigar a lógica presente no Capital para chegar à filosofia marxista. Novamente nos vemos na necessidade de formular esta exigência. É no estudo de O Capital que estão latentes não só o desenvolvimento necessário do materialismo histórico, como também a constituição e a definição rigorosa do materialismo dialético. O materialismo dialético é uma disciplina teórica distinta do materialismo histórico. A distinção entre estas duas disciplinas repousa na distinção que existe entre seus objetos. O objeto do materialismo histórico está constituído pelos modos de produção, sua organização, seu funcionamento e suas transformações. O objeto do materialismo dialético está constituído pelo que Engels chama a história do pensamento, ou o que Lenin denomina, abre aspas, a história da passagem da ignorância ao conhecimento, fecha aspas. Podemos ser mais precisos e designar esse objeto como a história da produção de conhecimentos enquanto conhecimentos, definição que abrange e resume outras possíveis definições. A diferença histórica entre ciência e ideologia, a teoria da história, da cientificidade, etc. Todos estes problemas ocupam, em geral, o campo chamado, na filosofia clássica, de teoria do conhecimento. Essa nova teoria não pode ser mais o que era na teoria clássica do conhecimento,
ou seja, uma teoria das condições formais intemporais do conhecimento do cogito, Descartes, Husserl, das formas, abre aspas, a priori, fecha aspas, do espírito humano, Kant, nenhuma teoria do saber absoluto, como em Hegel. A nova teoria só pode ser uma teoria da história da produção dos conhecimentos, isto é, uma teoria das condições reais, materiais e sociais de um lado e condições internas à prática científica de outro, do processo dessa produção. Além disso, a nova teoria modifica completamente o problema tradicional da teoria do conhecimento. Ao invés de colocar a questão das garantias do conhecimento, coloca a questão do mecanismo de produção de conhecimentos enquanto conhecimentos. Para pensar a natureza específica da prática produtora de conhecimentos, a filosofia marxista deve ter desta prática uma concepção diferencial, isto é, deve pensar necessariamente a relação existente entre esta prática e as outras práticas, e ao mesmo tempo pensar a natureza específica destas outras práticas, econômica, transformação da natureza, política, que é a transformação das relações sociais, e ideológica, que é a transformação das formas de consciência social. Deve pensar também, e isto lhe diz respeito, os tipos de determinação ou articulação próprios que vinculam entre si as diferentes práticas e explicam, por exemplo, a autonomia relativa da prática ideológica e da prática científica. Por causa de sua perspectiva e em função de seu próprio objeto, o materialismo dialético abarca também problemas que correspondem ao materialismo histórico. Esta mistura parcial poderia fazer renascer, se se considerar o problema de maneira superficial, a hipótese da identidade dos objetos do materialismo histórico e do dialético. Mas, na verdade, o materialismo dialético considera as diferentes práticas e suas articulações de um ponto de vista que não é o do materialismo histórico, isto é, em função de um objeto distinto. O materialismo dialético não se refere às diferentes práticas, exceto com relação ao aspecto da intervenção delas na produção de conhecimentos. Não se refere a elas como instâncias constituintes dos modos de produção, o que é objeto do materialismo histórico. Para expor com toda clareza a diferença de objeto que distingue essas duas disciplinas, diremos que o termo definitivo da análise no materialismo histórico se refere à teoria da produção, do efeito de conhecimento, por uma prática teórica dada. Se certos termos são comuns em ambas disciplinas, a diferença das práticas intervém nelas diferentemente sob a forma de combinações distintas e como resposta a questões distintas. Logo, o objeto do materialismo dialético é, sem dúvida alguma, diferente do objeto do materialismo histórico. Para deixar bem claro que a filosofia marxista, diferentemente da ideologia filosófica com a qual rompe, tem características totalmente comparáveis às de uma ciência. Diremos que, como toda disciplina de caráter científico, se manifesta sob dois aspectos. Uma teoria, que contém o sistema conceitual teórico no qual se pensa o objeto. 2. Um método que expressa a relação que mantém a teoria com seu objeto na sua aplicação ao mesmo. Sendo assim, teoria e método estão profundamente unidos e constituem dois aspectos de uma mesma realidade. A disciplina científica em seu corpo de conceitos, teoria, e em sua vida, sua prática mesma, no método. Contudo, é bastante importante insistir, ao mesmo tempo, nesta identidade e nesta distinção. O que vemos prevalecer comumente no momento é uma concepção metodologista e, portanto, ideológica das ciências. A existência de um simples método suficiente para conferir a uma disciplina seus predicados de cientificidade. Na realidade, todo método comporta uma teoria, esteja ela explícita ou implícita. Falar do método sem mencionar a teoria significa, frequentemente, ocultar uma teoria ideológica latente sob as aparências de um método científico. Este embuste tem sido frequentemente em nossos dias na maior parte das chamadas ciências humanas, que frequentemente consideram-se ciências
porque manipulam, por exemplo, métodos matemáticos, sem se colocar a questão da validade de seu objeto, ou seja, sem se colocar a questão da teoria explícita ou implícita relativa a este objeto. O materialismo não está livre desta tentação metodologicista, na qual a teoria materialismo sacrifica-se nas aras do método dialética. A interpretação sartreana do marxismo nos oferece uma de suas variantes. É importante, pois, distinguir, para pensar sua unidade, a teoria do método. É a única forma de não se cair em confusões que possam dar lugar a uma interpretação metodologista, da qual o método absorve a teoria sem deixar de ser um simples reflexo da teoria na prática teórica, ou a uma interpretação dogmática na qual a teoria se considera acabada ou ainda se nega a existência da teoria em sua aplicação ao seu objeto, o método. Estas confusões não são imaginárias, existiram e ainda existem na história teórica e prática do marxismo. O período do culto à personalidade nos ensinou os perigos do dogmatismo, no qual se consideravam como acabadas a ciência e a filosofia marxista, e no qual se sacrificava um método por uma teoria que era, na verdade, esquemática. Pode ser que isto nos tenha tornado menos sensíveis a uma interpretação metodologista do marxismo, tentação esta que aparece em Gramsci, por exemplo. Este é um dos efeitos da redução do materialismo dialético ao materialismo histórico e da concepção historicista do marxismo. Assim, não deixa de interessar o oferecer de algumas indicações sobre a distinção e o conteúdo da teoria e do método. No materialismo dialético, pode-se, esquematicamente, considerar que é o materialismo o que representa o aspecto da teoria, enquanto que a dialética representa o aspecto do método, mas isto sem deixar de ter bem presente que cada um de ambos os termos nos remete ao outro, ao qual inclui. O materialismo expressa os princípios das condições da prática que produz o conhecimento. Seus dois princípios fundamentais são: 1. A primazia do real sobre seu conhecimento, ou primazia do ser sobre seu pensamento. 2. A distinção entre o real, o ser, e seu conhecimento. Esta distinção de realidade é correlativa de uma correspondência de conhecimento entre o conhecimento e seu objeto. Geralmente se insiste sobre o primeiro princípio, e o segundo, que é sem dúvida essencial, como Marx bem o revelou em sua introdução à contribuição à crítica da economia política, de 1857, nem sempre é demonstrado e até acontece casos em que ele é substituído pelo princípio idealista da identidade entre o pensamento e o ser. O segundo princípio é muito importante, protege o materialismo de uma dupla caída no idealismo, isto é, tanto no idealismo especulativo, que reduz o ser ao seu conhecimento, como no idealismo empirista, que reduz o conhecimento ao seu objeto real. Além disso, se este segundo princípio for assumido com seriedade, vai apresentar outra particularidade, que é a de que ele exige um complemento teórico. A distinção materialista entre o objeto e seu conhecimento implica necessariamente a presença teórica da história da produção desta diferença e de seu efeito, a correspondência de conhecimento. É por isso que o materialismo é necessariamente dialético. É a história sobre a forma da dialética, que está presente como categoria que constitui o próprio materialismo, não a história no sentido ideológico, mas sim no sentido teórico. Isto significa que os dois princípios do materialismo podem ser entendidos como princípios de uma relação interior ao processo de uma história da produção de conhecimentos, e não como princípios que teriam valor por si mesmos e que se aplicariam, consequentemente, exteriormente a diferentes objetos, sendo um deles a história. Vemos assim que, desde as premissas de sua definição, o materialismo marxista inclui a dialética. Esta mesma dialética reaparece agora, sob todos os aspectos, no método desta teoria.
Não deve nos surpreender a circunstância de que seja uma verdade de fato que o materialismo dialético só pode produzir conhecimento sob a lei que rege todo o processo produtor de conhecimentos, a lei do conceito de história. O que é um método, na verdade? É a forma de aplicação da teoria no estudo de seu objeto. É, portanto, a forma de existência da prática teórica em sua produção de novos conhecimentos. Sendo assim, esta produção é a de um processo de reprodução e de produção que, como tal, tem a forma de uma história. Dizer que o método do materialismo dialético é a dialética é o mesmo que dizer que a produção de conhecimentos, mediante a aplicação da teoria do materialismo a seu objeto, que é a história considerada em si mesma, toma necessariamente a forma de uma história cujos mecanismos revelam a dialética. Vemos assim que o materialismo reencontra duas vezes a dialética, em seu objeto, que é a história da produção de conhecimentos, e na sua própria prática, já que ele mesmo é uma disciplina que produz conhecimentos. O que distingue a dialética marxista de toda dialética anterior, principalmente da platônica e da hegeliana, qualificadas como idealistas, é que a dialética marxista é necessariamente materialista. Vimos que esta distinção tem fundamento, ainda que seja necessário aprofundá-la. De fato, quaisquer que sejam as relações históricas que se possam invocar entre materialismo marxista e esses materialismos metafísicos ou mecanicistas de um lado, e entre a dialética marxista e a hegeliana de outro, vai persistir uma diferença de essência fundamental entre a filosofia marxista e todas as demais filosofias. No momento atual, a tarefa que os filósofos marxistas devem encarar é de justamente atualizar cuidadosamente esta diferença, definir e pensar o mais rigorosamente possível esta diferença específica. Vamos precisar melhor. Não se trata de pensar esta diferença pelo mero prazer de criar uma obra erudita, mas sim de pensar, através destas diferenças, as categorias específicas da dialética marxista, naquilo que as distingue radicalmente das estruturas da dialética hegeliana. Sabemos que Marx não pode concretizar esta tarefa a qual atribuía uma importância fundamental. Em nossa experiência histórica passada e também na presente, tivemos motivos e ocasiões suficientes para reconhecer a urgência desse trabalho de investigação teórica, para insistir em sua importância, pois o mesmo determina a posição e, portanto, a solução de numerosos problemas. É necessário para nós continuar a obra de Marx e terminar o que ele não pode, extraindo rigorosamente todas as conclusões da obra que nos foi legada. Ao fundar o materialismo dialético, Marx produziu em filosofia uma obra tão revolucionária como a que produziu no campo da história ao fundar o materialismo histórico. Mas devemos ter sempre em mente que a filosofia marxista está em seus começos. Seus programas dependem de nós. C. Problemas causados pela existência do materialismo histórico e do dialético como duas disciplinas distintas. A existência conjunta destas duas disciplinas, ou seja, o materialismo histórico e o materialismo dialético, suscita dois problemas. A. Porque o estabelecimento do materialismo histórico provocou necessariamente o estabelecimento do materialismo dialético. B. Qual é a função específica do materialismo dialético? Quais são suas relações com as ciências, e em particular com o materialismo histórico? Pergunta A. Podemos dizer, de modo bastante esquemático, que o estabelecimento do materialismo histórico, ou ciência da história, trouxe necessariamente consigo o estabelecimento do materialismo dialético devido ao seguinte princípio. Sabe-se que na história do pensamento humano, a fundação de uma nova ciência importante sempre alterou e renovou a filosofia existente. Assim sucedeu com as matemáticas gregas, que influenciaram bastante na modificação teórica que desembocou na filosofia de Platão, com a física moderna, que provocou as revoluções teóricas das quais resultaram a filosofia de Descartes, depois de Galileu, e mais tarde a de Kant, depois de Newton, com a invenção do cálculo infinitesimal, que provocou, em grande proporção, a modificação filosófica de Leibniz, e com a lógica matemática moderna, que obrigou Husserl
a tomar o caminho da fenomenologia transcendental. Pode-se dizer que o mesmo processo aplica-se à obra científica de Marx. A ciência da história provocou uma revolução na filosofia, que engendrou o nascimento do materialismo dialético. Contudo, temos que ir mais longe e mostrar que, com relação aos exemplos históricos que acabamos de citar, a filosofia de Marx ocupa um lugar privilegiado na história da filosofia. Guardadas as devidas proporções, a nova filosofia fundada por Marx está relacionada às filosofias clássicas na mesma proporção que uma nova ciência que acaba de ser fundada está relacionada à sua pré-história ideológica. A revolução de Marx não tem lugar, como as revoluções anteriores, dentro do campo da ideologia filosófica. Muito pelo contrário, apresenta a característica única na história da filosofia de romper com esse passado ideológico e de estabelecer a filosofia sobre bases novas, que lhe conferem uma forma de objetividade e rigor teóricos somente comparáveis aos de uma ciência. Dessa forma, a revolução teórica que fundou a ciência da história teve o efeito de desencadear, ao mesmo tempo, uma revolução teórica na filosofia que fez passar a filosofia do estado de ideologia ao estado de disciplina científica. Como explicar a necessidade dessa concatenação? Podemos dizer que Marx foi, por assim dizer, obrigado, por uma lógica implacável, a fundar uma filosofia nova, revolucionária com relação às filosofias clássicas, por causa do caráter bastante particular da nova ciência que ele havia instaurado, a ciência da história. Uma ligação muito profunda une efetivamente o objeto da nova ciência à revolução filosófica sem precedentes que ela causou. Isso aconteceu pela primeira vez na história, na medida em que nenhuma ideologia nem filosofia anterior havia sido capaz de pensar. Para produzir sua teoria da história, Marx enfrentou a necessidade de criticar e repelir todas as formas de filosofia ideológicas da história. Teve que romper com todas as tradições anteriores, religiosas e filosóficas, que haviam culminado na filosofia hegeliana da história. Assim sendo, Marx, no decurso deste enorme trabalho crítico, percebeu que existia uma ligação bastante profunda e oculta entre as teorias clássicas de conhecimento e a filosofia da história. As filosofias clássicas, incapazes de explicar a realidade da história da produção dos conhecimentos, alteravam, deslocavam e elevavam a história, separada da teoria do conhecimento, para uma filosofia da história idealista, destinada a preencher esse vazio. A partir de sua crítica das filosofias da história, Marx descobriu uma ligação oculta entre o idealismo da teoria clássica do conhecimento e a filosofia da história. As teorias do conhecimento eram idealistas na mesma proporção em que falavam e encobriam a realidade da história. As teorias do conhecimento continham essa falha incluída em sua própria problemática, isto é, no corpo de seus conceitos teóricos, e de forma especial nos conceitos de sujeito e objeto. O que Marx achou de falso ou vazio nas filosofias clássicas poderia ser tratado de maneira positiva, pela primeira vez na história do saber humano, como um objeto de conhecimento, e logo, não como um objeto ideológico em sua ciência da história. No campo da ciência da história, Marx via não só a história dos modos de produção, no sentido econômico restrito, como também a história do conjunto das instâncias constituintes de um modo de produção. Não só a economia e a política, como também as diferentes ideologias entre as quais se encontra a filosofia, especialmente a filosofia da história, analogamente às diferentes formas de saber que se separam de sua base ideológica, adotando a forma de ciências. Pensando cientificamente a realidade da história, Marx se viu no dever e em condições de pensar igualmente a história das ideologias, e particularmente da filosofia, assim como a história da produção de conhecimentos. As filosofias apresentavam-se a ele como formações teóricas que, ao anunciar a verdade, desempenhavam também uma função social e pertenciam de direito à história. Ao mesmo tempo, a história social da humanidade e a história da produção do saber humano. Por isso, ele se viu obrigado
a modificar o antigo estado da filosofia para poder abranger seu novo objeto, que era descoberto através de sua teoria da história. Por isso, a história entrou por seus próprios meios e por direito próprio na filosofia, não somente para explicar e criticar a função social das filosofias ideológicas clássicas, mas também para constituir o novo objeto da filosofia. Ao deixar de ser teoria do conhecimento, este novo objeto se converteu em teoria da história da produção de conhecimentos. As filosofias idealistas clássicas, da mesma forma que as materialistas pré-marxistas, eram incapazes de pensar a história e, portanto, sua própria história. E isto acontece não somente pelo fato de terem aparecido em um determinado momento da história, mas também pelo fato de pertencerem a uma história, de terem atrás delas um passado histórico, fundado na relação, de terem na relação da história da filosofia com a história das práticas humanas. A partir do momento em que se produziu um verdadeiro conhecimento da história, a filosofia não pode continuar desconhecendo, repelindo, nem desviar sua relação com a história. Teve que assumir e pensar esta relação. Teve que mudar de terreno, adotar uma nova problemática, definir seu objeto através de novas questões, para pensar na própria filosofia, sua relação com a história, ao mesmo tempo que pensa sua relação com o conhecimento. Por isso, as filosofias anteriores, assim como as posteriores, eram repelidas. A grande tradição da filosofia crítica, desde Descartes até Kant e atualmente Husserl, era combatida principalmente porque tratava o conhecimento como um problema e colocava nele a questão de sua garantia de direito, ao passo que o conhecimento não é senão o processo de sua própria produção, e só se pode colocar a questão das condições e do mecanismo de sua produção. As filosofias dogmáticas clássicas e as ontologias antigas e modernas, que não colocam nenhuma questão ao conhecimento, foram repelidas com muito mais razão. A importância de todo o passado filosófico, de toda a filosofia ideológica anterior para pensar a história dos conhecimentos, separava radicalmente a nova filosofia de sua pré-história. As outras transformações ou revoluções ocorridas na filosofia, ligadas ao aparecimento de uma ciência, matemática ou ciência natural, nunca abordaram, mas sempre dissimularam o problema da história. Recorreram sempre ou a uma negação ideológica da realidade, da própria existência da história, sublimada em Deus, como em Platão, Descartes, Leibniz, ou a uma concepção ideológica da história, concebida como a realização da própria filosofia, como em Kant, Hegel, Husserl. Nunca conseguiram considerar seriamente e pensar a realidade da história. Aqui está a razão porque existe entre essas filosofias dogmáticas, empiristas, críticas, filosofias do homem, do sujeito transcendental ou do saber absoluto, de um lado, e a filosofia marxista de outro, um verdadeiro corte epistemológico, comparável àquele que separa toda ciência nova de sua pré-história ideológica. Aqui está a razão que separa toda ciência nova de sua pré-história ideológica. Aqui está a razão porque a revolução filosófica de Marx é só comparável em parte às revoluções filosóficas anteriores. Antes de Marx, o aparecimento de uma nova ciência causava uma alteração ou uma revolução da filosofia, mas no espaço da ideologia filosófica, cujos princípios fundamentais ainda persistiam sob as modificações teóricas. O surgimento da ciência da história com Marx faz com que a filosofia experimente uma revolução que a possibilita escapar do elemento ideológico e dá a ela as características de uma disciplina científica. Não é casual, sem dúvida, que as ciências matemáticas e naturais tenham transformado a filosofia somente no interior da ideologia, enquanto que o aparecimento da primeira ciência humana, a ciência da história, por ampliação, ciência humana fundamental, tenha causado esta ruptura revolucionária e que Marx teve que romper explicitamente com as filosofias clássicas e com as filosofias da história para criá-la. Também não é casual que sua criação tenha provocado, por uma necessidade absolutamente decisiva, o advento de uma filosofia radicalmente nova. Pergunta B. Quanto à função
própria da filosofia, as suas relações com as ciências, e particularmente com o materialismo histórico, repousam também sobre profundas razões teóricas. Estas foram expostas com muita clareza por Engels no Anti-Düring e, sobretudo, em certas passagens dos manuscritos da Dialética da Natureza, e também por Lenin em Materialismo e Empirocriticismo. Consideram que a filosofia desempenhou sempre um papel importante e às vezes decisivo na constituição e no desenvolvimento do conhecimento, desde suas formas meramente ideológicas até suas formas científicas. A filosofia marxista não faz mais do que assumir esse papel por sua própria conta, mas com meios que eram, em sua própria origem, totalmente distintos, muito mais puros e fecundos. Sabemos que o conhecimento, em seu sentido mais geral, é o conhecimento científico, não nasce nem se desenvolve em um compartimento fechado, protegido por não se sabe qual milagre de todas as influências do meio ambiente. Entre essas influências estão as sociais e políticas, que podem intervir diretamente na vida das ciências, comprometer gravemente o curso de seu desenvolvimento e até ameaçar sua existência. Mas existem influências menos visíveis, igualmente perniciosas e inclusive mais perigosas, pois passam desapercebidas, são as influências ideológicas. Marx pôde criar a ciência da história porque rompeu, ao término de um vigoroso trabalho de crítica, com as ideologias da história existente. E sabemos também pela luta de Engels contra Düring e de Lenin contra os discípulos de Marx, que, depois de fundada por Marx a ciência da história, não pôde escapar ao assédio das ideologias, de suas influências e agressões. De fato, todas as ciências, tanto as sociais quanto as naturais, estão constantemente submetidas ao assédio das ideologias existentes, especialmente dessa ideologia aparentemente não ideológica, na qual o sábio reflete espontaneamente na sua própria prática, a ideologia empirista ou positivista. Como dizia Engels, todo sábio, queira ou não, pratica inevitavelmente uma filosofia da ciência e, portanto, não pode prescindir da filosofia. Todo problema consiste, então, em saber que filosofia deve ter por companheira uma ideologia que deforme sua própria prática científica ou uma filosofia rigorosa que a explique e a compreenda. Uma ideologia que escravize por seus erros e ilusões ou, pelo contrário, uma filosofia que lhe abra os olhos, liberte-o dos mitos e lhe permita dominar realmente sua prática teórica e seus efeitos. A resposta não deixa lugar a dúvidas. Tal é, em princípio, a razão que justifica o papel da filosofia marxista com relação aos conhecimentos científicos. Uma ciência que se apoie em uma falsa representação das condições de sua prática teórica e da relação desta prática com as demais, corre o perigo de retardar seu avanço ou de entrar em um beco sem saída, ou ainda de pensar que suas próprias crises de crescimento são crises da ciência enquanto tal, dando oportunidade a que surjam todos os tipos de especulações ideológicas e religiosas. Temos exemplos recentes disso com a crise da ciência moderna, analisada por Lenin. Além disso, quando uma ciência está a ponto de nascer, corre o perigo de colocar a serviço de seus erros inevitáveis a ideologia da qual se nutre. Disto temos exemplos evidentes nas chamadas ciências humanas, que frequentemente não são mais do que técnicas freadas em seu desenvolvimento pela ideologia empirista, que as domina, que lhes veda distinguir seu verdadeiro fundamento, definir seu objeto e até a buscar e encontrar em disciplinas que, ainda que existam, são repelidas por interdições ou pré-julgamentos ideológicos, seus verdadeiros princípios de base. E aqui estou pensando no materialismo histórico, teoria fundamental para a maior parte das ciências humanas possíveis e que praticamente foi proscrita da história destas. Por não estarem embasadas pelos princípios do materialismo histórico e suas consequências, a maioria das ciências humanas continuam prisioneiras do empirismo ou submetidas aos objetivos dos quais elas são as técnicas. Em ambos os casos,
lhe falta seu objeto e são quase incapazes de construir a teoria desse objeto. Como tirá-las desta condição sem o auxílio de uma filosofia que critique seus princípios ideológicos ou técnicos e que lhes ajude a estabelecer com todo rigor o problema de seu objeto e, por conseguinte, de sua teoria? O que é válido para estas ciências é válido para o próprio materialismo histórico, que é uma ciência como outra qualquer e que, neste sentido, não goza de nenhum privilégio de imunidade. O materialismo histórico também está constantemente ameaçado pela ideologia dominante, e já conhecemos o resultado. As diferentes formas de revisionismo que, em sua origem, e qualquer que seja a forma de sua existência, econômica, política, social, teórica, estão sempre relacionados com desvios de caráter filosófico, ou seja, pela influência direta ou indireta de filosofias ideológicas. Lenin mostrou isso claramente em Materialismo e Empirocriticismo, ao afirmar que a razão de ser do materialismo dialético consiste em proporcionar princípios que permitam distinguir a ideologia da ciência e, portanto, evitar os ardis da ideologia, inclusive das interpretações do próprio materialismo histórico. O próprio Lenin demonstrou que o que ele denominou de espírito do partido em filosofia, ou seja, o rechaço de toda a ideologia e a consciência correta das exigências de cientificidade, era uma exigência vital para a existência e o desenvolvimento não só das ciências naturais, como também das ciências sociais e principalmente do materialismo histórico. Se tem dito, com muita razão, que o marxismo é como teoria, um guia para a ação. Ele pode ser um guia porque é uma ciência, mas é só por isso. Para adotar a mesma imagem e tomando todas as precauções indispensáveis para esta comparação, pode-se dizer que em inúmeras circunstâncias também as ciências necessitam de um guia, não de um guia falso, mas sim de um verdadeiro guia. E entre as ciências, o materialismo histórico, mais do que qualquer outra, necessita de um guia. Este guia das ciências não pode ser outro que um guia qualificado teoricamente, o materialismo dialético. O materialismo dialético não está acima das ciências. Ele não é senão a teoria de sua prática científica. Se não estivesse constantemente submetido às ciências, se não estivesse atento a todos os acontecimentos, a todas as revoluções que caracterizam a existência das ciências, ele simplesmente não existiria. Porém, na medida em que restitui as ciências, em forma de conhecimentos da história das condições e da dialética de sua própria prática, o que recebeu delas acrescenta algo essencial aos conhecimentos produzidos pelas ciências. Neste sentido, o materialismo dialético pode, em certas ocasiões, servir de guia para elas, e em outras, de guardião vigilante, visto que ele mesmo não é mais do que teoria, o conhecimento que constitui a cientificidade das ciências. E como não existe outro guia acima do materialismo dialético, compreende-se por que Lenin atribuiu uma importância decisiva à tomada de posição científica em matéria de filosofia, que assumia para ele o caráter de uma verdadeira tomada de posição política. Compreende-se que, ao desempenhar esse papel, o materialismo dialético exigia que a mais elevada consciência, o mais alto rigor científico, a mais elevada vigilância teórica, visto que no domínio teórico ele é o último recurso, a última instância possível para os homens que, como os marxistas, se libertaram dos mitos da onisciência divina ou da forma profana da religião, o dogmatismo.